Começa agora o seu podcast Jesus Fonte de Vida. Apresentação: Presbítero Márcio Guerra. Paz do Senhor, queridos, estamos entrando no ar com o seu programa Jesus Fonte de Vida podcast e hoje nós vamos ter uma entrevista com um presbítero da igreja e vocês já podem ir e curtir o sininho aí para ajudar no programa e também ao mesmo tempo ficar informado do que vamos ter por aí. E com muita alegria estamos recebendo aqui neste momento o presbítero José Marcos. Ele que vai contar um pouquinho da sua trajetória. Paz do Senhor, presbítero José Marcos. A paz do Senhor, presbítero Márcio Guerra. Quem é o presbítero José Marcos? Quem sou eu? Ok. Sou presbítero da igreja, pela graça de Deus, agradecendo primeiramente a Deus e ao pastor da igreja, pastor Simas Dias. Muito bem. A gente vai começar a nossa entrevista, mas antes a gente vai dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. Eu quero estar de santo, eu quero estar no céu. Quando o anjo a primeira trombeta tocar, o grande meteoro vai cair no mar. A segunda vez que a trombeta soar, quando a terça parte a destruição, não quero estar presente nessa ocasião. A terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruir as fontes das águas, envenenados muitos homens morrerão. Na quarta vez o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. População
com o seu programa Jesus Fonte de Vida podcast, com o nosso presbítero José Marcos. Presbítero José Marcos, de onde o senhor nasceu, como é a sua família, quantos irmãos, enfim, dê um panorama para quem está nos assistindo sobre onde o senhor nasceu e a sua família. Muito bem, presbítero. Eu sou natural de Limoeiro. Concernente, eu tenho 9 irmãos comigo. No caso, são 6 mulheres, 3 homens. Eu sou o mais novo da parte masculina, né? E muito bem, conforme isso aí. Muito bem. Nesse período, como era esse período de Limoeiro? Como era a cidade de Limoeiro naquela época? Presbítero, a cidade de Limoeiro naquela época era uma cidade muito assim agitada no sentido de temperamento entre ambos, porque era uma cidade violenta, né, no sentido violenta, é uma cidade muito falada, né, conhecida como a cidade de Limoeiro. Quando se dizia onde você mora, moro em Limoeiro. Limoeiro, a terra, né, uma terra muito esquentada, no sentido. Que recordações o senhor lembra da sua infância? As recordações da minha infância entre amigos, né, que pescavam, gostavam muito de pescar, né? Nosso esporte era pescaria. Entendi. E como é que se deu a sua vinda para Carpina? Sim, presbítero. No ano de 88, quando eu recém-casado, Opa, então peraí, vamos contar essa história aí. Como é que o senhor conheceu a sua esposa? sim, conheci na congregação, no mutirão, onde eu visitava. Eu não entrava no templo, eu gostava de ficar na janela, observando e admirando a palavra, né? A Nesse palavra de período o Deus. senhor ainda não era evangélico ainda não? Não era evangélico. Não era evangélico. E quando eu gostava aos sábados, tínhamos o culto de portas abertas naquela congregação, e o templo muito pequeno templo, e que eu gostava aos sábados de estar ouvindo a palavra de Deus. Visto que havia o som, que era o corneta, som corneta que atravessava, aquele som atravessava a cidade do Limoeiro, o vento levava para a minha residência. Veja que longura, distância. O rio Capibaribe e a Serra do Redentor, onde eu morava, na Serra do Redentor. E o senhor ia para lá e começou a olhar para sua esposa, que é hoje. Sim, antes disso também, era quando muito andarejo, eu adolescente ou jovem, ele gosta muito de passear, e quando eu passava pela frente da casa dela, ela olhava para mim e eu nem sabia que ela estava olhando para mim. Mas Deus, ele tem os seus encontros, Deus tem o seu tempo determinado. E assim, eu aceitei Jesus como Salvador, e ela foi me observando, e ambos também, eu observando ela, e começamos o namoro. Agora, nesse período, então, o senhor aceita Jesus antes de começar a namorar com ela? Não, depois que eu aceitei Jesus como Salvador, foi que eu pedi ela em namoro. Mas aí o senhor aceitou Jesus em que momento? No período foi no sábado que antecedia o carnaval, né? No mês 2 de fevereiro, entendeu? Aí foi quando eu visitei a congregação, o auxiliar de trabalho, José Antônio, até me recordo, ele perguntou, quem quer aceitar Jesus como Salvador? Eu disse, eu quero. O que o senhor sentiu naquele momento para tomar essa decisão? Eu senti uma decisão, porque havia em mim uma insegurança, porque eu me sentia muito religioso até demais, por conta da lei dos meus pais. Na lei dos meus pais eu nasci e na lei dos meus pais eu morro. Eu dizia dessa maneira, como muitos dizem. Entendi. Mas quando o senhor aceitou Jesus, o que é que o senhor sentiu? Uma alegria constante,
algo que moveu dentro de mim, que é a palavra, a própria palavra que eu ouvi, e os hinos de louvores, que também mexiam muito com a minha vida. Depois, como foi para conviver com a família após essa decisão? Na época, presbítero, hoje nós temos aí uma época diferente das outras épocas dos anos de 87, 88, para hoje, 2025, é muita diferença. Havia uma rivalidade muito grande entre famílias por conta da religião, chama-se religião, e a lei. Ah, não quero a sua lei. Na lei dos meus pais é que eu devo morrer, eu devo servir. Então, houve uma guerra contra a minha pessoa entre ambos, famílias que não aceitaram a minha decisão para Jesus. Mas não chegaram a lhe expulsar, não? Não chegaram a me expulsar, mas eu me sentia discriminado por conta da aceitação do Evangelho. E o que levou o senhor a não desistir de ser crente? No período da batalha, presbítero, da guerra, que é espiritual, é o bem contra o mal e o mal contra o bem, foi quando eu observei que eu precisava de mais algo, uma arma, para realmente continuar a vida de cristão. O que levou realmente a eu não desistir foi o batismo com Espírito Santo. Como é que foi seu batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo, eu pensava de uma forma que era de qualquer jeito, não é? Era com que pedisse e recebesse. Não, foi em meio a uma turbulência, uma prova, uma perseguição familiar por conta da religião, não é isso? E eu visitava muitos círculos de orações, e a dirigente da época disse: jovem, você precisa fazer um jejum para ser batizado com o Espírito Santo, porque Deus está cobrando de você um jejum. E no ano de 87, faz-me recordar, numa sexta-feira, eu fiz esse jejum, fui em consagração, e Jesus me batizou com o Espírito Santo. E ainda reconfirmou, aliás, confirmou o batismo com o Espírito Santo. Muito bem. A gente já deu uma andada, a gente vai dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. Ok. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida.
A Drogaria Popular do Trabalhador é o lugar ideal para você encontrar medicamentos, fraldas e tudo o que precisa para a sua higiene bucal. Estamos oferecendo descontos incríveis de até 90%. Venha nos visitar na Rua São Sebastião, bem em frente à loja Catan, número 192, no coração de Carpina. Não perca essa oportunidade. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Estamos de volta, falamos sobre batismo, com o Espírito Santo, salvação. Só que a gente começou a falar sobre o seu namoro, mas nem deu para a gente no bloco anterior. Aí eu gostaria que o senhor falasse agora como é que foi o encontro, como é que foi naquele momento o seu encontro para namoro e depois, posteriormente, veio o casamento, como era a família dela, enfim. O senhor pode ficar à vontade. Presbítero, namoro era um namoro muito vigiado pela família, principalmente pelo pai e pela mãe, porque como se tratava de um jovem que a minha esposa ela bem nasceu no Evangelho, mas eu não, né? Eu não nasci, vim de uma família pagã, não é isso? Mas o nosso namoro vigiado, né? Se vai para onde? Vou com você. Vai para onde? Para a igreja? Sim, vou com você. Vai para onde? No centro. Não vai. Você não vai no centro. Vai com alguém. Então, o namoro era assim. Você vai com alguém da família. Então, nesse sentido aí, um namoro respeitoso, entendeu? Respeitoso. De ambas as partes. Respeitoso. E tudo isso. A família dela era evangélica? A família, sim. Sim. Família, sim. Toda evangélica. Quando ela veio com a novidade, estou namorando, como é que foi recebida essa notícia no meio da família? A família ela ficou indecisa de aceitar por conta da minha pessoa, porque a minha pessoa era muito carismática, católica, entendeu? E que a família não confiaram na minha conversão totalmente, porque estava muito recente e pensavam que com um tempo determinado, 1 mês, 2 meses, eu cairia fora, eu desistiria da fé, por conta de ser novo convertido, né? Naquela época, namoro era levado muito a sério, né? Era quase como um compromisso já com o casamento, diferente do que a gente vê hoje, né? Sim, com certeza, presbítero. Naquela época existia uma aproximação mais sincera, mais concreta, não é? De compromisso, né? Com um com o outro, nesse sentido. Não é como hoje. Hoje nós estamos em uma etapa, uma geração, né? Moderna, mais aberta. Agora, cá para nós, quando o senhor olhou para ela, o senhor teve aquela decisão, vai ser a mulher com que eu vou envelhecer junto? Sim, presbítero, sim, porque o que Deus ele faz, o que ele une, jamais as turbulências da vida, a oposição que alguém pode se opor, mas foi Deus que separou, tanto eu para ela como ela para mim. Foi uma bênção. Nesse período, quanto é que durou o namoro para o início do casamento, em termos de tempo? De tempo durou aproximadamente 1 ano. 87 para 88.
por conta da turbulência familiar, que realmente, como outrora eu lhe falei que não fui expulso de casa, mas de outra forma, sim, no sentido de olhar, de distanciamento, e havia rivalidade no sentido religioso. Então, em um ano, como é que foi a preparação para o casamento? A preparação para o casamento, presbítero Márcio Guerra, é que Deus é um Deus misterioso, é um Deus que move montanhas, que as próprias pessoas, os próprios irmãos que eram contra, foi exatamente as próprias tias também, que é muito católica, né? Que foi pessoas que Deus usaram para esse casamento, por incrível que pareça, que Deus é um Deus maravilhoso. Concernente a isso, meu próprio irmão, ele deu as alianças de ouro. Ele deu as vestimentas da noiva, os calçados da noiva. Eu não tinha emprego, mas havia um trabalho de Deus para um futuro emprego. Aí foi quando a minha própria tia, que é muito católica, a melhor costureira de Limoeiro até hoje, que costurou para deputado estadual, Arthur Corrêa, etc., na época, na sociedade limoeirense, ela me chamou e disse: Marcos, traz a tua noiva, eu quero confeccionar, eu tenho o prazer de confeccionar o vestido de noiva. E ela mesma confeccionou. Então, Que era contra, tornou-se a favor. Então teve festa. Teve festa, não uma festa, não foi por dentro das condições, mas foi uma festa fechada, familiar, só entre a família. E qual foi seu sentimento quando viu ela entrando ali para o senhor recebê-la? Presbítero, olhe, não foi um casamento no templo, foi um casamento no fórum, entendeu? O juiz quem realmente fez esse casamento. Mas quando o senhor viu ela chegando perto do senhor para colocar a aliança, o que é que o senhor Muita sentiu? muita alegria, porque aquilo que Deus fez está feito. Vão-se quanto tempo de casados? 38. Eita, um bom tempo. Olha, está assistindo muito jovem, principalmente que estão casados, outros vão casar. Qual é a fórmula para viver bem 38 anos? Presbítero Márcio Guerra, a fórmula é ser humilde. Não existe perfeito. Perfeito, exatamente não. Porque existem os defeitos, que nós somos humanos, mas a humildade ela supera. Cheguei tempo de dizer à minha esposa, depois de casado com 7, 8 anos, e pedir perdão por só uma palavra, que não foi uma palavra de pecado, mas foi uma palavra que depois o Espírito Santo disse: epa, você vai ter que voltar para ela, chegar para ela e dizer: olha, você me perdoa? E ela entendeu e disse: lhe perdoo. Porque escapou essa palavrinha tão pequenininha, tão insignificante, mas o Espírito Santo disse: não, eu avaliei, você vai ter que pedir perdão. E eu pedi perdão a ela, ela me perdoou. Nesse período nasceram os filhos. Sim, após esse período houve uma mudança, né? No caso, depois desse período, depois de 88, 89, depois de 88 para 89, aí nasceram os primeiros filhos. Certo, mas a viagem para Carpina se deu antes dos filhos ou depois? A viagem para Carpina, quando nós viemos para Carpina, foi que ela realmente teve os meninos aqui, no caso. Pronto, então vamos por parte. Como foi a viagem? O que se deu para, dentre tantas cidades, vir para Carpina? A necessidade. O que é que se deu para que o senhor viesse para Carpina, escolhesse Carpina? Porque eu morava com a sogra e o sogro, inicialmente, porque não tinha emprego. Então, era novo de casados, né? E o meu sogro comprou uma casa aqui em Carpina, e principalmente aqui em Florestinha, e eu tive que vir junto com a minha esposa, porque eu morava junto com a sogra e o sogro. Naquela época era uma dificuldade grande, né? Concernente a emprego, Emprego, viver também, né?
questão financeira. Sim, sim, com certeza. Sobre questão financeira, questão de portas, de emprego, mas quando Deus ele traça um traço, Deus é Deus, Deus é grande. Aí ele comprou a casa e disse, vá para Carpina. No caso, quando eu me casei em 88, automaticamente eu saí de dentro da casa dos meus pais, fiquei morando junto com a sogra e meu sogro. Aí depois seu sogro comprou a casa. Aqui em Carpina, e nós se mudamos para cá. Como foi a chegada? A chegada, uma bênção, né? Porque quando Deus ele age, quando Deus ele faz bem feito. Mas na época nós tínhamos assim aqui uma dificuldade muito grande de emprego, mas Deus ele abriu a porta. Mas assim, conheciam alguém, pessoas conhecidas, ou vieram sem conhecer ninguém? Nós não tínhamos conhecidos, não. Nenhum parente, nenhum amigo aqui? Sim, primeiro parente, sim. Quem morava aqui era a irmã dela, há muitos anos, muito tempo, a irmã Marisa, né, que morava aqui junto com o nosso presbítero Lopes. Muito bem, então daí o senhor começa a dar os primeiros passos. Como era Carpina nesse período? Carpina tínhamos aqui o trem, né? O bonde, o trem, no caso. Tínhamos realmente uma Carpina antiga, né? Uma Carpina diferente, né? Principalmente esse loteamento que nós estamos hoje, que é Florestinha 2, não existia, né? E realmente já houve muito desenvolvimento. Era uma Carpina um pouco atrasada, né? E como era a igreja nesse período? A igreja, no sentido templo, né, isso, congregação, eu comparava a congregação, tanto a daqui de Florestinha como a de Aparecida, que eram iguais, como uma escolinha, era um tipo de escolinha, porque até a forma da construção dela dava-se a entender de uma escolinha, mas era um templo muito pequeno, que abrangia mais ou menos 40 crentes. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida.
A Drogaria Popular do Trabalhador é o lugar ideal para você encontrar medicamentos, fraldas e tudo o que precisa para a sua higiene bucal. Estamos oferecendo descontos incríveis de até 90%. Venha nos visitar na Rua São Sebastião, bem em frente à loja Catan, número 192, no coração de Carpina. Não perca essa oportunidade. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Muito bem, agora a gente vamos contar um pouquinho sobre os filhos. Ok. Foram quantos filhos? Duas filhas. Duas. Sim, como é o nome da sua esposa? Jeane. Jeane. Ela está ali assistindo, viu? Ok. Quer deixar uma frase para ela? Sim, que eu a amo muito. Olha eu para a ali. amo. Eu a amo muito, né? Minha esposa, a mulher da minha juventude, né, da mocidade, eu a amo muito. Muito bem, declaração de amor. E como foi o primeiro filho? Aliás, a primeira filha? Concernente, presbítero, uma bênção, porque quando eu trabalhava no centro de treinamento da Ematerp, e quando eu cheguei de trabalho, ela disse, eu fiz exame, estou grávida. Foi uma felicidade para mim, imensa, imensa mesmo. E uma época também muito difícil, também passei por um momento de desempregos, e muito preocupado quando Deus falou para mim e disse, não te preocupa, porque eu vou mandar tudo. Nós não tínhamos nada, nós não tínhamos enxovais, não tinha nada. Nada que pudesse beneficiar o bebê, futuramente, nós não tínhamos, mas Deus mandou tudo. Mandou tudo. Muito bem. E depois, demorou quanto tempo para ver a segunda? 1 ano. Um ano. É a diferença de 1 ano uma para a outra. Certo. Hoje elas estão com quantos anos? Hoje elas estão com 36 e 37. Qual a idade delas? Aliás, a idade não, o nome delas. Glauciane e Geisiane. Muito bem. Olha, que recordações quando o senhor chegou. Qual era o pastor que estava aqui quando o senhor chegou? Presbítero pastor, saudoso pastor Manuel Amaro Gomes. Uma bênção, viu? Saudoso pastor. Que memórias o senhor lembra dele no período que o senhor acompanhou? A memória é uma visão de um pastor, um pai, um pastor que sempre nos abraçava e um pastor que se dedicava de uma forma geral. Entendi. E assim, que coisas assim o senhor poderia dizer que ficaram marcadas quando o senhor lembra dele? Pastor Amaro, no caso, sim, ficou marcado pela a forma dele abraçar, de ele interagir, né? A humildade, né? O pastor, né? Todos os pastores têm essa humildade, em nome de Deus, assim como o nosso pastor, Simas Dias, também. Então isso é marcante em nossas vidas, isso aí fica de geração para geração. Vamos agora falar um pouquinho sobre as promessas. Como é que foi as promessas de Deus? O que é que Deus começou, a partir de que ponto ele começou a dar promessas que o senhor poderia amanhã ou depois ser alguém do ministério? Sim, muito bem, presbítero Márcio Guerra. As promessas elas vieram de uma forma em círculo de oração, em cultos à noite do dia de domingo, e muitos que
Deus usava na palavra, outros em profecia, vai ser chamado para auxiliar, né, de trabalho, ministério. E Deus me mostrava, muitas vezes, como Deus me mostrou, certa feita, mostrou uma aliança. Eu numa casa, no terreno de uma casa, uma mesinha, uma banquinha, um microfone, pedestral, e eu cantando em da harpa cristã. Eu dizia consigo mesmo, mas eu não sou nada, não tenho essa chamada. Por que eu estou sonhando, cantando em da harpa? Aí eu olhava para cima e descia uma aliança. Quando eu desci isso na gestão do pastor Manuel Amaro. E quando eu desci aquela aliança de ouro, aí a voz dizia para mim, aguarde. E o tempo passou. Aí no ano de 80, está realmente nos anos vindouros, no caso, né, veio realmente o cumprimento da promessa. Cumprimento da promessa. Como é que se deu para auxiliar? Sim, para auxiliar, no caso, para isso há uma consagração. O pastor, ele consagra, a esposa do pastor, ela consagra, coloca a comissão para consagrar, para Deus confirmar a chamada, né, dos auxiliares, o diaconato, o presbítero, mas há uma convocação de uma consagração, né? E isso, quando chegou o dia, realmente o momento em que eu seria chamado em um domingo, onde o pastor disse para o presbítero local, na época o presbítero Severino Lopes, que me levasse, me conduzisse à matriz, à reunião geral. Aí foi quando eu disse, eu não vou e eu não quero. Mas Deus falou comigo, Deus não falou comigo, Deus me mostrou a aliança, mas eu não quis. E foi problema, porque o presbítero, ele esquentou a cabeça, como diz o ditado popular, quando eu disse que não, eu não vou e eu não quero. Mas Deus me mostrou, Deus não falou comigo, mas depois a esposa do presbítero disse, você vai pagar o preço. Aí eu tremi na base, com uma história, vou pagar o preço, é melhor ir, é melhor obedecer do que sacrificar. Então eu aceitei a primeira aliança, que era auxiliar. Agora, Depois no caso, depois veio o diaconato. naquela época, as irmãs do ciclo de oração, o pastor pedia para elas ficarem orando para que Deus falasse, né? Sim. Presbítero Márcio, eu falei sobre a auxiliar, né? Posso continuar? Pode. Ministério? Pode. Pronto. Então, ao diaconato, ainda na época do pastor Manuel Amaro Gomes, saudoso pastor, eu me via na congregação, né, no templo, e o pastor partindo o pão e me dando a bandeja. Aí eu dizia comigo, mas por quê? Eu não sou diácono da igreja. Por que eu estou sonhando isso? Mas as profecias, os irmãos, as irmãs que falavam comigo, vai subir mais um degrau. Eu estava conversando até com o nosso pastor, Simas Dias. Pastor, eu não sei se o senhor concorda comigo, que pela vaidade o homem disse vai subir, mas na realidade ele vai descer. Que na proporção que sobe, tem que descer, porque vai servir. Aí o pastor disse, realmente é mesmo assim. Na frente da honra vai a humildade. E eu vi quando o pastor Manuel Amaro me dava a bandeja, mas descia outra aliança. A segunda aliança descia, que era a aliança do diaconato. Então a minha chamada, ela foi demonstrativa, ela foi revelada através de aliança. Quando eu desci aquela aliança, aí realmente, com um ano certinho, depois que fui apresentado para auxiliar, fui para o diaconato. E no diaconato, eu servi ao diaconato e pensei consigo, se é um ano de auxiliar para o diaconato, vai ser um ano de diaconato para o presbitério, mas não é assim. Não é do jeito que a gente pensa. Passaram-se 14 anos, houve uma transição de pastores, para no final da gestão do pastor Josias Clementino, eu ser chamado para o presbitério. 14 anos. Ou seja, muita coisa aconteceu nesse período, né? Sim, mas
Na chamada para o presbitério, foi mais pesado. Daqui a pouco o senhor vai falar. Ok, A gente vai dar uma paradinha, daqui a pouco a gente ok, volta. tudo bem. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. A Drogaria Popular do Trabalhador é o lugar ideal para você encontrar medicamentos, fraldas e tudo o que precisa para a sua higiene bucal. Estamos oferecendo descontos incríveis de até 90%. Venha nos visitar na Rua São Sebastião, bem em frente à loja Catan, número 192, no coração de Carpina. Não perca essa oportunidade. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Muito bem, estamos de volta entrevistando o presbítero José Marcos e agora a gente vai falar um pouquinho, antes do presbitério, como foi servir no diaconato. O presbítero Márcio Guerra foi uma experiência muito boa, porque servir no diaconato apenas 1 ano ou 2 é muito bom. Mas 14 anos foi uma experiência ampla, porque eu tive assim uma experiência mais maciça, de servir a igreja, servir a igreja de Cristo no sentido geral, Santa Ceia, escala, tudo mais. Nesse período, qual foram os presbíteros que passou? O senhor lembra alguns? Aqui em Florestina, Enquanto o senhor foi diácono?
que passou aqui em Florestinha, que passou, foi consagrado. Que passou no seu período de diácono? Ah, sim, pronto. O diácono Valdemir Nunes, né? Nosso diácono, Na época, né? Diácono Valdemir Nunes, vários diáconos. E presbíteros? Presbítero Severino Lopes, presbítero, saudoso presbítero Oswaldo Aguiar, né? Presbítero José Antônio também, Severino Nascimento, presbítero Obed, né? Presbítero Antônio Gomes, né? Também nosso presbítero. Então, vários presbíteros que realmente eram da época, né? do meu diaconato. O presbítero Gesimiel, né? Vários presbíteros. Que aprendizado o senhor tirou depois desse tempo de diácono? Muito aprendizado. Aprendi muito com os outros diáconos também, né? Com os outros diáconos, principalmente aqueles que eram mais veteranos, aqueles que tinham mais experiência, né? Então, realmente, a gente se espelha naqueles que realmente foram consagrados muito antes que nós, né? No caso. Muito bem, e agora tem a nova transição. O pastor Manuel Amaro passa um bom tempo aqui e agora vem o pastor Josias. O que dizer do pastor Josias? Que memórias o senhor traz? Maneira, ensinamento, lições que o senhor tirou? Presbítero Márcio Guerra, cada pastor são homens de Deus, que Deus constitui, que Deus levanta para a igreja, e todos são pastores que nós admiramos, né? Pastor Josias Clementino, ou seja, também pastor Manuel Amaro, houve o rejubilamento, né? Pelo qual foi rejubilado, e que também veio o pastor Josias Clementino, né? Um pastor que realmente trabalhou, né? Por Carpina, chegou o tempo dele e ele teve que ser transferido, mudado para outra cidade. Na época, Macaparana, se me escapa a memória, né? Macaparana, ele saiu daqui de Carpina para, o senhor se lembra? Nesse período, Toritama, bem lembrado, Toritama. Então, o pastor, uma bênção, pastor que realmente nos ensinou a palavra e chegou o tempo dele, né? Aí, nesse período, como o senhor chegou a ter alguma noção que poderia ser presbítero nesse período do pastor Josias? Durante o tempo de 14 anos, eu contestei com Deus. A gente, como humano, nós fazemos prova de Deus. E a Bíblia diz que fazeis prova para ver realmente o que é verdade e o que é mentira. Porque nós temos muitas mensagens. E eu dizia, Jesus, um ano de auxiliar para o diaconato e agora 14 anos eu não vou ser mais presbítero. Eu não vou ser, não tem consagração para mim. Eu acho que houve um equívoco, um engano daqueles que profetizaram que eu ia realmente ao presbitério. Porque chegou o pastor Josias, o pastor Manuel Amaro, eu esperava muito que fosse o pastor Manuel Amaro que me convocasse para o presbitério. Mas não foi o pastor Manuel Amaro. Deus tem o seu trabalhar. Aí veio a transição de pastores, no caso o pastor Josias Clementino, e no finalzinho do mandato dele aqui em Carpina, né, de coordenar, de pastorear, foi que ele me convocou para o presbitério, né? Mas antes disso, Deus mostrou a mim, né? Mostrou algo, a terceira aliança que ele mostrou a mim, a terceira aliança. E essa aliança, ela estava dentro de uma pedra rocha. Mas que dificuldade! Como é que eu vou buscar essa aliança dentro de uma pedra rocha? Eu chegava na matriz, estava superlotada. E quando eu chegava na matriz, um homem de branco muito alto, cuja face eu não podia olhar para ele, porque de muita luz, muito brilho. Mas ele só falava comigo pelo meu nome, Marcos. Eu digo, diga, Senhor, olhe para o púlpito. Eu digo, mas o púlpito só tem cadeira. Não, Marcos, não tem cadeira. Olhe para o púlpito, estava uma pedra rocha muito enorme.
de canto a canto. Ele dizia, o presbitério... Desculpe. O presbitério está na Pedra Rocha. Vá que ao lado da pedra tem uma porta. Tem uma porta e você vai entrar e você vai buscar a terceira aliança. 14 anos. E eu fui. Eu obedeci. Eu fui para a Pedra Rocha, entrei. No final tinha a terceira aliança. E quando foi a terceira aliança, na semana seguinte, antes da reunião geral, eu tive um sonho com o pastor Josias. O pastor Josias, eu estava no meio dos obreiros, dos diáconos, ele fazia assim com a mão, venha cá. Diga, meu pastor, você está preparado? Digo, para quê, pastor? Você vai para Três Pau, passar um tempo lá, como diácono, servindo como diácono lá. Já era um teste. Eu passei ali quase 2 anos. Ali, e realmente durante a transição de pastores, na mudança, antes da transição, 3 meses antes, o pastor me convoca para o presbitério. Tempo central. Quando ele lhe chamou para conversar sobre o presbitério, como foi? O que é que o senhor sentiu? Para mim foi uma surpresa, porque quando eu ia preparar um culto rodízio em Paulista, Três Pau, no lugar paulista, eu ia subindo ali aquela ladeira, que veio realmente o meu celular tocar, era o secretário da igreja, o presbítero Gesimiel. Onde é que você está? Eu digo, estou preparando, eram as 4 horas da tarde, estou preparando o culto para a noite. Ele disse, deixe tudo preparado, deixe alguém aí e venha com a sua esposa para o estudo de professores. Também ele não disse para quê, mas ia haver uma reunião ali. E junto com a esposa, só as esposas, os candidatos e o pastor. Porque alguém pode pensar o seguinte, é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. O pastor tem que saber quem é o obreiro que vai ser chamado. E quem é que pode dizer? Deus e a esposa que pode dizer. Muito bem. Então, a gente vai dar uma parada e daqui a pouco a gente volta. Okay. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida.
A Drogaria Popular do Trabalhador é o lugar ideal para você encontrar medicamentos, fraldas e tudo o que precisa para a sua higiene bucal. Estamos oferecendo descontos incríveis de até 90%. Venha nos visitar na Rua São Sebastião, bem em frente à loja Catan, número 192, no coração de Carpina. Não perca essa oportunidade. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Estamos de volta para o bloco final com o presbítero José Marcos. Então, agora o senhor, como é que foi aquele momento do senhor? A gente paramos quando o senhor foi lá e ali no gabinete o pastor falou com o senhor e sua esposa. E aí vai para Recife. Como é que foi esses momentos? Esse momento foi um momento de regozijo, porque primeiro vem a prova. O obreiro é provado como o ouro é provado no fogo. Porque se não for assim, ele não vai subsistir, ele não vai aguentar as outras provações da vida. Mas foi alegria, tanto para mim como para minha esposa. Muita alegria, quando se deu naquele sábado, aquela reunião. E na segunda-feira nós fomos para Tempo Central, ali na Cruz Cabugá. Bênção, só alegria. Aí depois dali veio a mudança de pastor, né? Com pouquíssimo tempo. Praticamente, eu acho que na mesma semana que o senhor foi presbítero, ele já veio o anúncio que viria o pastor Simas. Sim. Como é que foi? Para mim, essa transição, ela mexe muito, né? Porque nós somos humanos e existe aquele período de tempo, aquela mudança. Mas para mim, eu aceitei de forma tanto de ambas as partes como uma alegria, porque o pastor iria dar continuidade em outra cidade, pastor José Clementino, e nós estaríamos recebendo o nosso pastor, de início o pastor Simas Dias, né? Pelo qual, antes dele tomar posse, Deus me mostrou algo muito importante. Algo importante é que antes da troca de pastores, Deus me mostrou algo muito impressionante, algo glorioso sobre a troca, a mudança de pastores, que eu chegava ali na matriz, e olhava para o relógio, 7 horas em ponto, no caso, né? E quando eu olhava para o relógio, era hora de começar o culto. Quem iria começar o culto? Mas a voz dizia, começa o trabalho, porque há uma emergência, uma urgência que está vindo, a mesa diretória está vindo para Carpina. E o pastor Ailton vem aí, o pastor Ailton José Alves, junto com a mesa diretória. Seja apressado, pegue a harpa e vá louvar, porque tem que começar o culto, que alguém venha apressado, como uma pressa de mudança. Então havia uma necessidade de uma mudança. E quando eu pegava a harpa, a voz dizia, mas pegue a vassoura. Vassoura, Jesus? Sim. E Deus me dava a vassoura, porque por baixo das cadeiras, as cadeiras tinham que estar em alinhamento, ela estava sem alinhamento. Hoje eu fui te procurar naquele lugar.
Aí, realmente, antes de pegar a harpa cristã para começar o culto, porque havia uma emergência, uma urgência muito grande de uma mudança, e ia chegar à mesa diretória do Templo Central, Cruz Cabugá, pastor Ailton e outros pastores, e aquela voz dizia a mim: pega a harpa, mas também pega a vassoura. E eu olhava para baixo da cadeira dos púlpitos, só tinha lixo. Ele disse: varra com muita pressa, varra o lixo e coloque as cadeiras no alinhamento. E eu fazia isso, colocava as cadeiras no alinhamento, mas quando eu varria o lixo, colocava as cadeiras do ministério no alinhamento, aí vinha o pastor Simas Dias marchando na porta do templo. Ele vinha da porta do templo marchando, vestido com uma veste lindíssima, uma veste de linho puro, da cor verde do exército. Ele vinha fardado com o fardamento do exército. E ele vinha marchando e contendo no fardamento dele várias medalhas. Muitas medalhas de ouro. E ele vinha se aproximando para colocar ordem, como até hoje ele tem colocado ordem em muitas coisas. Então, para mim, pastor Simas Dias é o meu pastor, é o nosso pastor, é uma bênção, é um homem de Deus. Muito bem, então passa-se os anos e agora o senhor já é um presbítero, já tem um certo tempo. Que experiências o senhor poderia destacar vividas nesse período da sua vida como crente? Como crente? Sim, como crente é uma experiência que até hoje eu sinto alegria. Mas a mesma alegria com o crente. Mas assim, eu digo experiências marcantes, assim, de que Deus chegou na sua vida ou na vida de alguém, fazendo milagres de testemunho. Sim. A experiência de cirurgia, posso dizer, uma cirurgia que foi feita. Eu fiz aproximadamente 4 cirurgias. Já realmente fui... houve um momento que o médico disse: vai morrer, porque não tem condições, né? Hoje eu não tenho a vesícula, foi retirada a vesícula. Tem outros tipos de cirurgia que foi feita. Então, tudo isso, Deus interviu, né? Então, convém servir a Deus, convém estar engajado na obra de Deus, porque Deus se agrada. Qual a mensagem que o senhor deixa para as gerações que estão vindo após? Sim, as gerações que estão vindo após, que sejam obedientes primeiramente a Deus, ao vosso pastor, né? Observe também ao idôneo, né? Aquela pessoa idônea, aquela pessoa que tem testemunho de vida, né? E se espelhe, né? Nas pessoas que têm testemunho, que têm realmente, assim como o nosso pastor, como a esposa do pastor também, que é uma bênção. Então, essa é uma geração atual. Essa geração atual tem que se espelhar nas pessoas certas, que é o nosso pastor e a esposa do pastor. Presbítero José Marcos, foi muito bom tê-lo aqui na sua casa, a recepção. Estamos chegando ao final. Eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para todos que estão assistindo nesse momento. Fique à vontade, Gideon vai ampliar aí para o senhor e pode olhar ali para aquela câmera. Muito bem, para vocês que acabaram de ouvir o testemunho, eu tenho como agradecer primeiramente a Deus, ao pastor Ailton José Alves, ao pastor Simas Dias dos Santos e toda também sua família, a irmã Judite Alves também, pastor Samuel de Oliveira e família. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos chegando ao final. Presbítero José Marcos, foi muito bom a gente conhecemos um pouco, porque não dá para a gente contar a sua história de maneira rápida, mas quem lhe conhecia apenas do púlpito, conferia um pouquinho da sua trajetória como cristão e a sua chegada em Carpina e a sua vitória espiritual, que hoje está como um presbítero da igreja. Amém. Então, paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.
Amém, presbítero. Deus abençoe o senhor e família também. Amém. E vocês continuem assistindo o programa Jesus Fonte de Vida Podcast. Como eu digo sempre, se Jesus não voltar, voltaremos com mais podcast e vem aí a cobertura. Olha, vocês não podem perder. Nós já estamos na semana do Congresso de Jovens e vai ter uma cobertura super especial do programa Jesus Fonte de Vista, com matérias, entrevistas e a cobertura do Congresso. Paz do Senhor, até a próxima. Amém. Você assistiu o podcast Jesus Fonte de Vida.